A contagem regressiva começou, e você não vai querer ser deixado no escuro. Eles nos disseram para olhar para o céu em busca de salvação, mas e se o que está lá em cima sempre foi o carcereiro? Nós estamos interrompendo a nossa cobertura. 3, 2, 1. As escrituras sagradas falam de anjos e demônios, mas os arquivos secretos do governo falam de entidades e recuperação de tecnologia. Mas, para a religião, eles são demônios que estão prestes a moldar uma profecia que retrata os sinais que estarão no céu, nos dias finais. A história da humanidade é uma tapeçaria tecida com fios de mentiras industriais e verdades aterrorizantes que foram apagadas. Estamos vivendo o fim dos tempos profetizado? Ou apenas o fim da nossa ignorância? O véu está caindo. 2027 não é uma promessa divina. É um traço final que eles estabeleceram nas sombras. Para entender a gravidade do que está por vir em 2027... Mas são pessoas? Precisamos voltar ao início do século passado. Não. Em 1947, Roswell, no Novo México, não foi um balão meteorológico caindo. Foi a primeira evidência concreta de que não estamos sozinhos. Uma nave não terrestre batida, recuperada pelo exército sob o mais absoluto segredo. Quase meio século depois, no Brasil, o caso Varginha ecoou o mesmo padrão. Criaturas não identificadas, perseguições militares, depoimentos de testemunhas que até hoje vivem com medo. O que foi que os militares brasileiros isolaram e transportaram? Aqui no Brasil, uma outra história está agitando os ufólogos. 3 pessoas de Varginha, no sul de Minas, juram que viram um ser muito estranho. Nem homem, nem bicho. Carlos conta que viu uma grande aeronave que tinha um formato de submarino e o tamanho de um micro-ônibus, sobrevoando a rodovia, soltando fumaça pela lateral. Após alguns minutos, na beira da estrada, Carlos observou um comboio de caminhões militares se aproximando. Segundo ele, havia também uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Os militares imediatamente cercaram o local e mandaram o homem embora sob ameaça e apontando os fuzis em sua direção. Por que a negação oficial foi tão agressiva? Não foram eventos isolados. Foram sinais que ignoramos por décadas. É aqui que a história se complica. Enquanto os mistérios reais se acumulavam, a internet explodia com conteúdo forjado. Às à tarde fez barulho e agora à noite eu consegui registrar imagens maravilhosas de um ser, de algo que eu não sei o que é, gente, aquilo não é daqui, tá? Aquilo não era um avião, não era um drone, não sei, era muito grande, tinha muitas luzes coloridas. E, gente, foi surreal. Eu vou deixar para vocês verem. Hoje em dia, qualquer pessoa com celular e software básico de edição pode criar uma invasão alienígena convincente. Relatos como o de Mike Leão e tantos outros avistamentos que inundam o YouTube e o TikTok não passam de cortinas de fumaça. Mentiras para ganhar likes, engajamento e dinheiro. O perigo real não está nos vídeos tremidos de luzes no céu. O perigo real está na nossa incapacidade de discernir. Mas enquanto nos perdemos em fraudes digitais, algo físico e inexplicável continua acontecendo no mundo real. Os círculos nas plantações, os chamados crop circles, não são obras de arte de fim de semana feitos por pessoas com tábuas e cordas. A complexidade desses padrões matemáticos, a forma como as plantas são curvadas e a velocidade com que aparecem em locais remotos pelo globo desafiam a ciência.
Por que eles aparecem? O que esses códigos transmitem? Fontes de inteligência de alto nível, vazamentos de documentos secretos de governos e antigas profecias cíclicas, agora convergem para um único ponto no tempo: 2027. Este não é um ano de paz, é o ano D. Vamos ver o que temos pra hoje. Hoje. O momento em que a fase de reconhecimento acabou e a ocupação real começou. A chegada será simultânea. Naves de escala monumental pairarão sobre centros de poder global. Não como visitantes pacíficos, mas como forças de ocupação. O pânico inicial será avassalador. O mundo parará de repente. A rede elétrica e de comunicação cairá, nos deixando no escuro, isolados e à mercê deles. O que eles querem não é diálogo, é controle de recursos, água, minérios rarefeitos e talvez a própria biomatéria humana. O que está vindo não é pacífico. O impacto psicológico será ainda pior. A noção de que somos fracos, insignificantes e estamos prestes a ser varridos da nossa própria casa. A escala da invasão superará qualquer preparativo que o exército humano pudesse imaginar. O ano D não é o dia da resistência, é o dia da derrota implacável, onde a nossa civilização será forçada a aceitar uma nova e aterrorizante realidade. Tudo o que construímos, todas as nossas esperanças, crenças e vidas, tudo será colocado à prova. Estamos prontos para lutar ou estamos prontos para a submissão? O tempo das teorias acabou. Mas, para alguns, esta não é uma surpresa tecnológica. É uma confirmação de textos antigos e sagrados. O profeta Ezequiel, na Bíblia, narrou uma carruagem de fogo descendo do céu, com rodas cheias de olhos. O que ele viu? Uma nave de observação? Uma manifestação divina? Diferentes visões religiosas interpretam esses fenômenos, de anjos e demônios a sinais do fim dos tempos, ou até mesmo outra forma de existência. Seja uma ameaça cósmica ou um evento profético, a verdade que o mundo não está pronto para ouvir é que o tempo está esgotando e não há onde se esconder. O tempo das mentiras acabou. De acordo com informações que o mundo não está pronto para ouvir, 2027 é o ano D. E o que está vindo não é pacífico. Eu te mostrei a prova documental de que a invasão já está agendada. Você pode ir a qualquer exposição suméria e ver o que estou dizendo a vocês. Desenhos de foguetes que se parecem com um Apolo indo para o céu. Relevos de homens em trajes espaciais com coisas que parecem máscaras de oxigênio. Esses relevos foram criados no 4º milênio antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo surgir na Terra. A Gênesis, a Arca de Noé, são só uns exemplos. Essas duas histórias já existiam 6.000 anos antes da Bíblia ser escrita. A Gênesis vem do épico sumério da criação. A Arca de Noé do dilúvio sumério. A lenda do deus alienígena tem sua base, sua origem na história suméria. Tudo que descrevi pode ser encontrado no museu agora. Nós vivemos à beira desse precipício, olhando para o céu com uma mistura de esperança e pavor. É fundamental tratar que não estamos afirmando que isto irá acontecer de fato, mas tudo indica que está próximo. E seja qual for a escolha em acreditar nos textos religiosos ou em estudos
e comprovações científicas, nós estaremos juntos com vocês. Acredite ou não, fatos. Se você quer continuar investigando os mistérios que os governos tentam esconder e se preparar para o inevitável, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder o próximo passo. A contagem regressiva começou e você não vai querer ser deixado no escuro. E eu te pergunto, e o que vocês acreditam de fato para motivar sempre a acreditar em algo que pode estar por vir amanhã?